Anjas, anjos, anjos, bem-vindos, você está no Tô Falando e hoje eu estou muito bem acompanhado, estou com o El. Esse bate-papo nasceu de uma visita, eu vim visitar o El, vim tomar um café com ele e eu falei, cara, as coisas que a gente está conversando aqui dialogam muito com o que eu trago no meu canal e eu acho que seria algo bem bacana da gente gravar e disponibilizar para as pessoas. Nós vamos falar sobre acessos, sobre meritocracia, sobre BNCC e como de praxe, se você não quiser falar sobre isso, se isso vai te incomodar, então passa pro outro Instagram, querido, porque é sobre isso que nós vamos falar, sim. O El, gratidão. Eu encontrei o El há uns 6 anos atrás, né? Por aí, um pouco menos eu acho, mas dentro dessa página sim. Eu ia fazer uma intervenção, eu vou pedir para a edição colocar a foto aqui bem rapidinho, que é para ninguém focar muito. Eu vim de drag queen para falar sobre a questão da humanidade com os professores e eu estava topando um mega desafio. E o El participou muito do processo porque ele me dirigiu na época e foi um processo muito exitoso. Eu sou muito feliz com tudo que a gente construiu lá há 6 anos atrás. E daí nasceu o Empoderamento das Meninas Pretas, que era um projeto da Thaís, se não me engano, do Empoderamento das Pretas. Uhum. E eu dialoguei com ela, ela trouxe o nome é dela, e junto comigo, e aí foi virando várias coisas, e se apresenta aí, fala quem você é, o que você faz. Bom, primeiramente, gratidão, é um prazer imenso estar aqui, tudo que você me chama é muito prazer que eu participo. Eu sou o Wellington Sabino, sou ator, poeta, diretor também, e escrevi agora um livro do Tronco ao Enquadro, que esse livro está aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele. Sou pai, tenho 2 meninas lindas, maravilhosas, pretinhas, que a gente tem um desafio de educar no mundo tão louco que a gente está vivendo. E eu sou esse cara que ama arte e ama poesia. Eu estava conversando com o El sobre os acessos dentro da sociedade, né? Como isso dialoga com a sala de aula e com a BNCC de fato. Como que isso dialoga com o educador, né? Dentro do seu espaço sala de aula, como construir ou desconstruir os caminhos que configuram os acessos ou a falta de na nossa sociedade. O El estava me trazendo algumas percepções que eu acho que é muito bacana, eu acho, eu tenho certeza que é muito bacana, de ele dividir com a gente, o El, como que é ser preto, como que é andar na rua como um homem preto, quais são os medos que você tem, quais são as preocupações que você tem, e o que essa conjuntura representa. Você tem duas filhas, 2 meninas, nós sabemos que a gente está numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica, numa sociedade racista. Bom, há quem contradiga, né, quem pense o contrário, né, nós temos, diga-se de passagem, um vice-presidente e um presidente que falam que o racismo não existe, Uhum. Enfim. Como é esse contexto para você? Olha, ser preto num país como o nosso, que a cada 23 minutos uma pessoa assassinada é preta, você está sempre em constante alerta. Você nasce, você é ensinado, é educado a estar sempre em alerta para estar vivo. E depois você mal percebe, mas você está começando a mudar os seus próprios hábitos normais, rotineiros, e você inconscientemente começa a mudar algumas ações para que você se mantenha vivo, para que você demonstre para aquela pessoa que você não é uma ameaça. Se a pessoa está na sua frente, entra por um caminho, você precisa demonstrar que você não está seguindo essa pessoa, porque a pessoa às vezes acha que a gente está seguindo. A pessoa, imagina se a gente atravessa a rua em direção a ela, ela protege, esconde a bolsa. A porta do banco, a gente sempre é parado, então eu evitava ir no banco, usava sempre o caixa eletrônico, porque eu sabia que independente de estar com objeto de metal ou não,
eu teria minha bolsa aberta, eu seria revistado. Então você ser preto é você estar em alerta. É como se você tentasse demonstrar para o branco, para o racista, para a sociedade, demonstrar para aqueles que deveriam te proteger, aqueles que deveriam te servir, te proteger, que você não é uma ameaça a ser combatida. É uma constância de não sair sem documento, de ter todo um comportamento em abordagem, de não correr, olhar para baixo. E isso você é ensinado. Ou alguém mais velho te ensina, ou a própria vida te ensina. Que loucura. Eu quero muito entrar nessa questão de você ensinado, porque o meu companheiro, ele comentou comigo, eu comentei com você aquele dia aqui no café, de que ele acha o meu bairro perigoso, porque o meu bairro é o bairro do quartel, onde tem muitos policiais. E de onde eu venho, o meu conceito de perigo é outro, né? O perigo, na verdade, é onde eu tenho marginais, enfim. Você, desde criança, desde dos primórdios, é educado para ocupar o lugar que te cabe, né? E aí eu lembro muito fortemente da Madalena, que recentemente foi retirada de um trabalho análogo à escravidão, né? Porque ela deixou bilhetes nos vizinhos para ela comprar sabonete. E aí eu tenho 2 educadores, 2 patrões, né, brancos da elite, que se dizem educadores, que trazem, que não matriculariam ela na escola porque ela não iria se beneficiar dos estudos. Isso 2020. Então, quando existe um contexto social que questiona a existência do racismo, eu vejo um problema estrutural na educação e um problema estrutural social muito forte. Primeiro, o racismo tem sido colocado em xeque por pessoas que não ocupam esse lugar, né? E meu papo é com branco. Meu papo é com branco, falar com branco, porque somos nós que cometemos o racismo. Se eu não sou preto, eu não sei o que é. Eu não sei o que é de fato. Né? E aí eu tenho, ao lado disso, uma conjuntura preta que é educada a ocupar o seu lugar, para não questionar. E aí eu tenho a manutenção de um racismo estrutural. Nós temos uma base escravagista que ali, né, o professor Gessé Souza traz que na década de 30 isso vem migrando para o pobre. Né? Eu tenho uma classe de pessoas que não servem de subalternos, né? Uma subclasse que ele chama na literatura dele, nas obras dele. E aí, essa subclasse está dentro da sala de aula. Com preto, com pobre, com homossexual, com a pessoa que está fora do peso, com o filho do traficante, que o professor trabalha diretamente. E quais são os esforços do professor para trazer para esse estudante que ele pode romper esse ciclo e ocupar espaços que foi dito a ele que ele não poderia ocupar. Né? No documentário Amarelo, do Emicida, né, que é um álbum que eu já curtia muito, o documentário só me fez me apaixonar mais, ele conta que foi a primeira vez que a avó dele entrou no municipal. Né? Há quanto tempo essa senhora não mora em São Paulo e não pôde entrar nesse lugar? E quanto tempo o municipal não está de pé? E quanto tempo o municipal não está de pé? E esse espaço é o espaço das pessoas pretas, e o espaço municipal é um espaço de educação. O próprio Paulo Freire fez movimentos dentro do municipal, movimentos libertários e de educação. Movimentos da Secretaria de Estado de Educação, dentro do municipal. Porque a arte, e aí a grande valia, por exemplo, da sua presença aqui, a arte, ela é o viés de transformação do que a gente tem posto. É a nossa manifestação no mundo, é o meu registro no mundo. O que eu penso sobre o mundo e como eu imprimo isso, está aqui.
nesse vídeo. E é a minha capacidade de alcançar outras pessoas para, por exemplo, trazer a Base Nacional Comum Curricular para dentro da sala de aula de fato, transformando esses acessos. Porque aí sim eu tenho uma educação que funciona para libertar e não para perpetuar as caixinhas do você pode, você não pode. Exato. Né? Exato. Eu tenho uma das poesias que o nome dela é Conhecimento Revolucionário. Que o conhecimento, de fato, ele é revolucionário e ele é libertador. Não houve abolição da escravidão no Brasil em 88. Prova é que até nos anos de 2021 a gente ainda tenha casos de trabalhos forçados, não só trabalhos escravos análogos no caso, análogo à escravidão doméstico, mas rural, de pessoas que trabalham por horas e horas em confecções de costuras, subjugadas. Não houve uma abolição. E é benéfico para esse sistema escravocrata que as pessoas não tenham acesso à escravidão, à educação, não tenham acesso ao conhecimento. Aquilo que valida a escravidão, o preconceito e o racismo no Brasil é exatamente a falta de conhecimento e acreditar que não existe racismo. Quando você não acredita que ele existe, então automaticamente você não combate. E as pessoas, para permanecer racista e permanecer nos seus lugares de privilégio, é natural que tudo esteja e tudo fique como está. À medida que as pessoas tomam conhecimento da sua identidade, da sua história, da sua importância, da sua valorização, então aí há uma liberdade de fato. A liberdade, ela está dentro do conhecimento. Nós fizemos uma parada para o El trocar de máscara para ficar melhor o áudio para vocês. Ok. E vamos voltar do ponto que a gente estava dialogando e de como isso funciona. Isso que eu trago é todo esse contexto que nós estávamos comentando, como que isso funciona na realidade de uma pessoa preta e desde sua infância, né? Como isso é construído, como isso se perpetua, como isso perpassa pela escola, como que o educador e o professor participam disso. E antes da gente continuar, só um ponto muito importante. Nós paramos no momento em que você falou e falava da importância do conhecimento. Exatamente. Né? Primeira competência geral da BNCC, ANGES, conhecimento. E essa primeira competência geral, ela fala que o conhecimento serve para construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E aí eu vou colocar aqui agora na edição para vocês a segunda competência específica de linguagens, que trata diretamente da construção de um mundo sem preconceitos. As linguagens, né, aí eu tenho a arte como linguagem em tudo, as linguagens funcionando dentro da escola para a construção de um mundo sem preconceito. E aí meu papo aqui com vocês hoje e com o Wellington, o que nós estamos fazendo de fato para mostrar dentro da escola para o estudante preto, pobre, né, sem acesso, que ele pode ter acesso. Como esse conhecimento chega até essa pessoa e essa ponte é você, educador. Lucchesi, quando fala de avaliação, ele é um autor muito massa, o Wellington, que ele fala que o professor tem fetiche. Professor, ele fala com essas palavras. O professor tem fetiche em falar, você vai ver na hora da minha prova. Né? Eu tenho vários autores conhecendo, construindo as competências desde a escola, que é um livro que eu vou colocar aqui na edição também, que nos traz diretamente como o educador é ponte, no que o educador acredita, no que o educador traz como prática na vida, quais são os repertórios culturais desse educador, quais são as críticas sociais do educador. Se o educador não critica, não tem um repertório hábil a olhar para esses movimentos da sociedade, nós não temos um link dentro da sala de aula com o estudante que na periferia precisa saber que a Universidade Federal é dele. Exatamente. Desculpa, falei demais, como sempre. E se você me permite, tem um texto
uma poesia que eu escrevi. Eu tinha preparado outra, mas essa aqui vai muito do que você está falando agora. Ela chama Seletiva, Excludente e Arcaica. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Isso. O ensino que não ensina, o livro que não livra, e a prova que você faz é uma prova que essa prova já não prova nada. A não ser que a escola deveria ser pública, gratuita e laica, hoje é seletiva, excludente e arcaica, sob a metodologia que não instrui ninguém. O objetivo já não é mais ensinar e sim preparar para tirar nota na prova do Enem. Em cenários desanimadores, temos alunos e professores se revezando entre oprimidos e opressores, enquanto a educação é ignorada pelos seus administradores. Escolas públicas que perecem, cursinhos que enriquecem, e para o pobre chegar ao ensino superior, só debaixo de muito suor, oração, reza ou súplica. Quem tem dinheiro paga escola particular, para mais tarde o filho ocupar o lugar do pobre numa universidade pública. Múltiplas são as barreiras da multiculturalidade, que ainda permite que o racismo seja ensinado nas escolas com naturalidade. Afinal, durante o ano todo, qual a instituição que realmente problematiza a questão do negro? Eu não me lembro, mas todo lugar tem uma roda de capoeira só no mês de novembro, em uma tentativa de incluir que não resolve e nunca vai se resolver até se fazer valer a Lei 10.639. Como diria o poeta Edson Militão, cansei de ouvir a história dos homens gregos, alguém me conte as histórias dos homens negros. Temos uma língua portuguesa que não fala a nossa língua, uma matemática que não nos subtraia, por uma geografia que não nos limite e por uma história que não nos esqueça. Sejamos julgados pelo conteúdo de nossas ideias, não pelo boné de abarreta que coroa nossas cabeças. Até quando nos será negada a educação? Enquanto o sistema financia a nossa própria exploração, até quando nos será negada a nossa educação? Até a falta de conhecimento render mais uma eleição? Até quando nos será negada a nossa educação? Enquanto for por benéfico o governo nossa alienação? Enquanto a falta de instrução for um instrumento de exploração? Enquanto não abrimos os olhos e não sairmos desse ninho de cobras, seremos dominados, doutrinados e destinados a ser massa de manobra, para continuar tendo ensino que não ensina, lendo livro que não livra, e a prova disso vai ser continuar fazendo prova como uma prova, que essa prova não prova nada, a não ser que a escola continua sendo seletiva, excludente e arcaica. Uou! Muito bom, é isso. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre os projetos dentro da escola, o planejamento dentro da escola. Eu tenho alguns exemplos para citar, algumas possibilidades de como tecer esse conjunto de ideias, de fato, dentro da sala de aula, para além dos murais de novembro. Não me chamem para falar disso em novembro. Não me chamem, não vou em novembro. Né? É pauta para o ano inteiro. E eu acho que o educador ele tem que entender a noção de país onde nós vivemos, o período de escravidão que perdurou no Brasil. Após a abolição, o quanto que o racismo ainda persiste e perpassa pelos alunos. Se você é um professor de escola pública, olha na sua sala de aula os alunos pretos. E dentro da história, dentro das construções, dentro das narrativas, inclua, entenda a realidade. Eu acho que algumas pessoas não entendem a realidade e às vezes quer trazer uma realidade branca, excludente, inacessível, enquanto a falta de entendimento, quem é aquele aluno, de onde ele veio, qual a realidade dele, o que ele passa para a vida dele, qual é o contexto histórico que a gente está tratando aqui, e não simplesmente entrar e aplicar um conteúdo e esperar resultado daquilo, sem entender qual é o contexto que aquele aluno está inserido dentro da sua sala de aula e dentro da sociedade como um todo. Nós somos um coletivo, eu canso de falar isso no canal. Nós somos um coletivo. A BNCC pede isso no fim das contas, que a gente se olhe enquanto coletivo. O Emicida traz isso em uma das músicas dele. Nós temos nós. No fim das contas, a gente precisa se olhar enquanto membros de um mesmo lugar. Aí o pedido para esse primeiro vídeo é para que o professor tenha esse entendimento de que a gente se olhe como membros de um mesmo lugar,
para além da abordagem conteudista, para além do conteúdo. Eu vou trazer aqui no próximo episódio alguns exemplos práticos de como levar para a sala de aula tudo que a gente está falando aqui. Logo no começo desse próximo episódio, o El vai contar um pouquinho sobre como ele rompeu barreiras com a poesia dele. E para encerrar esse primeiro vídeo, né, a mensagem é essa. Trazer para o interno, buscar esse olhar para externar o olhar. A nossa esperança reside dentro da escola pública. Os autores escrevem, os autores dialogam para a escola pública. E que seja lá o berço do rompimento de barreiras que a gente precisa. Porque, do contrário, enquanto social, nós não vamos ter nenhum tipo de transformação. Do contrário, nós não vamos ter nenhum tipo de questionamento a eventos, no mínimo, pitorescos, como foi o evento do dia 7 de dezembro. Nós temos aí um presidente inaugurando os trajes presidenciais, uma visitação aos trajes presidenciais, que, aliás, me lembra, né, aquela canção da autoestima. Então vamos dar assim só um gostinho para eles do que é essa música de autoestima? Vamos lá. Então vamos. Oh, que amiga tão formosa, bela sois, traz ao rosto a formosura e a doçura no olhar. Vamos ter embasamento para poder questionar cientificamente, criticamente, e de maneira criativa. Que essa, inclusive, é uma das orientações da Base Nacional. Ter a capacidade de autonomia de pensamento. Professor, você faz pergunta para o seu estudante, tira ele da zona de conforto ou você chega com a coisa pronta para o cara? Você incomoda o seu estudante para que ele tenha um pensamento e formule um pensamento que seja diferente do teu, que seja, mas que ele tenha autonomia de formação de pensamento, ou você quer que ele seja mais um que pense como você pensa e que na verdade não foi você que pensou, estava lá no sumário do livro? Aí é com você essas perguntas assim. Eu te espero no próximo vídeo, não deixa de assistir, nós vamos continuar esse bate-papo. E é isso, gratidão, El. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha poesia e bola pra frente. Então é isso que desejamos para vocês neste programa hoje. Que vocês usufruam da autoestima.